Boa noite a todos. Obrigado pela recepção. É um prazer enorme poder fazer parte. E mais do que isso, encontrar dois grandes amigos. Eu tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar com os dois anteriormente, então é um prazer ainda maior poder fazer parte aqui. Agradeço. Vou tentar passar rápido, né? O tempo é curto. O Wagner já expôs muita coisa, vai ser difícil conseguir fazer frente aí, mas eu vou tentar, tá? Então vamos lá. Sou o Maurício, 37 anos, ali os clubes quando eu passei, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Wagner no Audax São Paulo. Tive a felicidade e o prazer de ser auxiliar dele, ele como treinador, foi um grande aprendizado. E depois no Guarani tive a oportunidade de trabalhar com o Humberto. O Humberto foi meu assistente lá, também um grande amigo, aprendi muito com ele, guardo um carinho enorme pelos dois. Assim que começar o campeonato, né? Cada um do seu lado, defendendo o seu. Mas acho até importante frisar isso, o respeito que a gente tem que ter pelo companheiro de trabalho, pelo companheiro de profissão. Eu acho que todos nós queremos, lógico, cada um conquistar as vitórias com a sua equipe, mas todos nós temos o desejo de que o campeonato goiano seja cada vez mais forte, que o futebol de Goiânia seja cada vez melhor e cada vez mais forte. Acho que é a contribuição que a gente pode dar. E aquele, no final, que vença aquele que tiver mais mérito, aquele que for o melhor. Acho que é o meu desejo, tenho certeza que é o desejo deles também. Então, vamos lá. Quando a gente fala de montagem e gestão, né, tem sempre essa figura aqui que, na verdade, é uma figura mais usada no meio empresarial. Eu não sei se todo mundo consegue enxergar, mas vou mostrar. O primeiro passo é sempre você atrair o talento, né, ou você ir em busca do talento, né? Então, toda vez que você vai montar qualquer tipo de equipe, seja de futebol, em qualquer área, você precisa ir atrás dos melhores, e é os melhores, lógico, que estão à sua disposição, que se enquadram dentro do orçamento que você tem, e por aí vai. O segundo passo é desenvolver, né? E o terceiro passo, que também acaba acontecendo no futebol, é como você vai reter esses talentos, né? Eu acho que tem ficado cada vez mais evidente aí que os clubes brasileiros têm tido dificuldade de segurar os jogadores para o mercado externo, e essa cadeia também envolve o mercado interno, né? Aqueles que têm maior capacidade financeira, maior capacidade de investimento, vão sempre buscar jogadores nas equipes que têm menor capacidade de investimento, e você precisa estar sempre atento a isso, até na montagem do elenco, porque você precisa estar prevendo que você pode vir a perder alguns jogadores, você precisa ter os suplentes ali à mão, ou talvez já estar trabalhando jogadores que possam vir subir a equipe, ajudar, e aí envolve principalmente a categoria de base, né? Então, como eu falei, acabou cortando aqui, o primeiro passo é sempre de seleção e captação, e depois você acaba ficando envolvido nesse ciclo aqui, né? Que é desenvolver, performar, avaliar, e aí volta para o desenvolvimento. É o ciclo onde o treinador trabalha a maior parte do ano. Então, ele treina aquilo que ele quer fazer, ele avalia durante o jogo, né? A performance e o jogo, avalia e vai retroalimentando esse ciclo aí, né? Mas essa fase inicial de captação e seleção é importante, até como o Wagner frisou, em função das características do que você quer, daquilo que o clube pode te oferecer e de uma série de outras questões que eu vou tentar passar de uma maneira geral aí, né? Então, quando a gente fala de modelo de jogo, né, o modelo de jogo as pessoas tendem a imaginar que é só aquilo que o treinador quer que a equipe faça. Não, não é isso, tá? O modelo de jogo é uma coisa mais abrangente, maior, que tem que levar em consideração as ideias do treinador, e aí sim vale, eu posso ter uma preferência por jogar em determinado sistema, posso ter uma preferência por jogar de determinada maneira, mas no final das contas, a minha preferência precisa se adequar à realidade do que eu tenho em mãos, do que é a história do clube, das características dos jogadores e assim por diante, tá? E é a soma disso que vai fazer com que eu tenha aquele modelo. Então envolve a minha ideia, envolve os princípios de jogo que eu acho que são importantes, enfim. Envolve muito a história do clube, qual é a história do clube, qual é o perfil do clube, quais são os jogadores que se adaptam melhor àquele clube. Nem todos os jogadores jogam em todos os clubes. Existem vários exemplos aí de jogadores de muito bom nível, que acabam não tendo o rendimento que se espera deles em determinado clube. Isso tem a ver com o histórico do clube, a maneira como o clube entende, ou a torcida entende que a equipe deve jogar, a maneira como o clube cobra o jogador, enfim, uma série de coisas. Então, se tem um clube que valoriza muito a questão da raça, a questão da determinação, a questão da entrega, é difícil que um jogador que não tenha esse estilo mais sanguíneo vá conseguir se adaptar e vai conseguir
performar em alto nível naquele clube. São coisas que a gente tem que levar em consideração sempre. Depois, a questão do treino envolve também o que o professor Wagner falou, a questão da capacidade do jogador de se adaptar àquela metodologia de treino. Então, muitas vezes, a gente pode acabar no erro de estar pedindo ao jogador, estar esperando que ele faça coisas que estão aquém da capacidade dele, né? Isso não envolve só capacidade técnica, envolve entendimento de jogo, envolve leitura e outras coisas, e o treinador precisa ser capaz de se adaptar a isso. Então, eu não posso, muitas vezes, dar a mesma orientação para dois jogadores da mesma posição, porque talvez o entendimento deles e a capacidade de assimilação deles seja diferente. Então, eu tenho que ser capaz de abordar eles de maneira diferente, de dar informações distintas, tendo em vista o mesmo objetivo, que é fazer com que os dois rendam no seu máximo, que os dois rendam daquilo, próximo daquilo que é o 100% deles, né? Envolve o contexto, e o contexto é uma coisa muito mais ampla, porque envolve o momento do clube, se o clube está vindo de um acesso recente, se o clube está... quais são as competições que o clube está envolvido, qual é o momento daquele clube, se é um momento de instabilidade, e isso envolve a área política também, se é um clube que vem de estabilidade, se é um clube que está numa ascensão no cenário nacional, enfim, todas essas escolhas fazem parte da avaliação para escolher os melhores jogadores, os melhores atletas que vão se enquadrar naquele perfil. Então, o perfil de Série B é diferente do perfil de Série A. Isso não quer dizer que uma divisão seja melhor ou pior do que a outra, não tem nada a ver com isso. Mas o perfil de jogador muitas vezes muda, o perfil de jogo muitas vezes muda. E assim por diante para a Série C, para a Série D, para o estadual e para o nacional muda o perfil muitas vezes, né? Porque a maneira de jogar, a exigência, a pressão muda. Então você tem que estar atento a isso, por isso que é importante você está sempre buscando jogadores que tenham alguma experiência na divisão, mas ter o cuidado de não escolher aqueles que estão satisfeitos na divisão, ou aqueles que estão na zona de conforto na divisão. É sempre um cuidado importante. Você tem que fazer essa mescla para você não correr o risco de contratar jogadores que estão satisfeitos de estar ali, porque aí, como o professor também citou anteriormente, você vai estar escolhendo jogadores que estão dentro da sua zona de conforto, eles não têm por que fazer mais ou querer ir além, né? E aí, escolher jogadores que tenham maior vivência na competição que você vai disputar e que tenham desejo de vencer. E aí, quando a gente fala desejo de vencer, sempre é uma coisa muito genérica, ou mais ampla, ou mais abstrata, mas é isso, é o desejo de melhorar, o desejo de avançar, de buscar coisas maiores na carreira. E depois, isso vai entrar na gestão do elenco, porque você tem ali um conjunto de indivíduos que têm interesses pessoais e interesses comuns. E é preciso que você consiga, dentro do dia a dia de trabalho, fazer com que essas coisas converjam na mesma direção, né? Então, a gente pode dar um exemplo claro aí do conhecimento de vocês. Eu não posso ter um atacante que, pelo desejo de ser artilheiro, não vai servir um companheiro melhor colocado na hora do gol. Isso, em algum momento, vai me gerar problema. Estou dando um exemplo mais claro, né? Mas tem outros exemplos mais sutis, que são coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia e tem que estar sempre atento, envolvendo a gestão das pessoas ali. Existe um debate muito grande, que eu acho que não é oportuno, entre a questão do ex-jogador ou do treinador acadêmico. Eu acho que é um debate que não leva a gente para frente. Eu acho, sim, que aquele que teve uma vivência dentro de campo, que tem uma vivência grande de vestiário, leva, sim, vantagem sobre aquele que não teve. Mas, a partir dali, as capacidades e as habilidades que se exigem de um treinador passam a ser diferentes, né? É por isso que tem se investido muito em qualificação dos treinadores, porque a partir do momento em que você encerra a carreira no campo, ou que você sai da universidade, ou sai de uma pós-graduação, enfim, você precisa desenvolver outras habilidades e capacidades para você ser capaz de gerir melhor o grupo, de fazer as coisas no dia a dia. Isso não envolve apenas a parte técnica, a metodologia de trabalho, a maneira como você lê o jogo, envolve outras coisas que têm a ver com lidar com gente, tem a ver com lidar com pessoas e saber fazer com que essas pessoas estejam dispostas a se sacrificar por um objetivo que é delas, mas que também é seu, por um objetivo comum. E essas são habilidades e capacidades que você tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo, né? Fazer com que aqueles 11 sejam mais do que 11, aquilo que a gente fala de que a soma das capacidades individuais tem que ser maior, né? A soma do todo tem que ser maior do que a soma das capacidades individuais. A questão dos jogadores, como eu citei, aí dos jogadores entra
a questão do perfil. E aí eu peguei um exemplo do Ajax aqui. O Ajax tem uma escola muito famosa, acabou perdendo um pouco de espaço por algumas questões econômicas da Europa, mas há muitos anos atrás era um dos maiores reveladores de jogadores do futebol mundial e ainda é, embora isso não apareça porque a equipe não tem conseguido um desempenho tão grande em função de questões econômicas. Mas quando você vai ver para os jogadores que atuam no mais alto nível, muitos deles passaram pela escola do Ajax, muitos deles são holandeses, outros não, porque o Ajax não trabalha só com jogadores holandeses. E eles tiveram, durante muito tempo, uma regra que eles chamavam de TIPS, né? Esse TIPS era a abreviação disso aqui: técnica, insight, personalidade e velocidade. Tá? Então, eu não vou entrar no detalhe do que é que eles avaliavam em cada coisa, mas eles tinham isso como critério para fazer a seleção dos jogadores. É um pouco parecido com o que o professor Wagner mostrou em relação ao Barcelona, tá? O deles era o TIPS. Então, assim, eram 4 elementos que eles usavam para avaliar aqueles jogadores que eles entendiam que poderiam fazer parte da equipe deles e usavam os mesmos elementos para avaliar a evolução dos jogadores dentro de uma competição, dentro de um calendário anual ou até os jogadores da base aí, né? A técnica teria a ver com a questão do domínio da bola, controle, finalização, passe, longa, curta distância e tal. A questão do insight seria a capacidade de tomar as decisões ou as melhores decisões durante o jogo, porque muitas vezes o jogador pode não ser tão dotado tecnicamente, ou não ser, vamos dizer assim, um malabarista da bola, mas ele faz boas escolhas. E essas boas escolhas fazem com que a equipe consiga render mais, com que ele até consiga ter um destaque, às vezes, maior do que jogadores mais dotados tecnicamente, mas que acabam fazendo escolhas piores. Então, é uma coisa que eles avaliavam muito, a questão da personalidade, e a personalidade é um fator determinante. A gente consegue elencar vários exemplos aí de jogadores que foram tidos como promessa, mas que nunca atingiram o nível que se esperava. Isso tem a ver com personalidade, tem a ver com mentalidade vencedora, tem a ver com capacidade de lidar com o erro, de capacidade de lidar com a frustração, né, que são coisas inerentes à nossa vida, mas que no esporte em especial elas estão colocadas ali de maneira exponencial, né? Então, são coisas que a gente tem que ter atenção e ter cuidado aí. E é a questão que para eles é importante, a questão da velocidade, tá? Então, o Ajax sempre foi uma equipe que buscou sempre fazer um futebol de muita velocidade na troca de passes, fazer as transições rápidas para fazer o contra-ataque, ter recomposição rápida. Então, era uma questão que para eles era fundamental e era importante, eles usavam na avaliação. O que eu quero dizer com isso? Que se você não sabe o que você procura, vai ser difícil você encontrar, né? A partir do momento que você tem claro o que é que você está procurando, a sua busca fica facilitada. Não quer dizer que ela vai ser fácil, mas ela fica facilitada. Então é importante, na montagem, além de levar em consideração todas essas outras coisas aqui, principalmente no aspecto dos jogadores, você precisa saber o que você procura, né? Em relação à característica técnica, em relação à personalidade, em relação ao histórico do jogador. Então eu falei muito de mentalidade vencedora. É difícil você imaginar que você vai conseguir montar uma equipe vencedora se você não tem um histórico de jogadores vencedores, né? Você precisa ir atrás, precisa olhar o histórico desse jogador. Ele já venceu, por onde ele passou ele venceu, por onde ele passou ele não deu resultado. Então é complicado, às vezes, você apostar muito em determinado perfil que não está condizente com aquilo que você busca ou com aquilo que você espera, né? Gestão do elenco, aí tem que ver com o que a gente falou, né? Gestão de pessoas, né? E aí envolve também o perfil de caráter, de comportamento, são avaliações que a gente levanta para saber qual é a conduta daquele jogador. E quando eu digo conduta, eu não estou me referindo estritamente à questão profissional. Se ele chega no horário, se ele cumpre as normas, se ele vai embora. Eu também não estou me referindo estritamente à questão de se ele vai para a noite ou se ele não vai, se ele gosta de beber, se ele não gosta de beber. É uma questão muito mais ampla. Às vezes ele pode ser um baita profissional, chegar no horário, cumprir as obrigações dele. Você não vai ouvir falar de nenhum problema dele de noite, disso, daquilo, só que ele é um cara que não sabe trabalhar em equipe. É um cara que dá problema no grupo. É um cara que não aceita ser cobrado. E aí você tem que ter esse tipo de avaliação, porque como a gente vem citando desde o início, você está montando um grupo de trabalho. Você não está buscando indivíduos. Mais importante do que os indivíduos é a química que vai existir entre eles, porque se não houver química, o trabalho não vai andar. E parte dessa química tem a ver com as escolhas que você faz. E depois tem a ver com o trabalho, lógico, no dia a dia, né? A questão do entrosamento, de repetição, de envolver
mas não só da parte técnica, também na parte de entendimento, na parte dos objetivos, como eu citei anteriormente. Dele entender que muitas vezes ele vai ter que fazer um sacrifício pessoal em pró do sucesso da equipe. Isso é fundamental, senão a equipe vai sempre render num nível abaixo do que se espera. A questão dos feedbacks individuais e coletivos, isso é importante, né? Você está trabalhando com um grupo de jogadores, irmão, mas você precisa ter sempre em mente de que são pessoas e cada uma delas tem problemas diferentes, tem questões pessoais diferentes. Então, muitas vezes, uma orientação que você passa para o grupo de jogadores, aliás, muitas vezes não, quase sempre, a mesma orientação vai ser percebida de maneira diferente pelos diferentes indivíduos. E aí você precisa ser capaz de fazer essa análise e muitas vezes reforçar isso com uma conversa individual, ou ver se o jogador realmente entendeu aquilo que você está pedindo. Tem que ter a capacidade de estar lendo. Muitas vezes o jogador tem uma queda de rendimento, entender por que ele teve essa queda de rendimento. E essa demonstração de carinho, vamos dizer assim, ou essa demonstração de cuidado, muitas vezes é o que faz com que ele volte a render num bom nível. Por quê? Porque quem tem mais exposição, ou quem tem mais... quem está mais em evidência são aqueles que muitas vezes estão jogando mais. E muitas vezes você precisa... Muitas vezes não. Você sempre precisa tanto daqueles que estão jogando mais quanto daqueles que não estão jogando. E, eventualmente, vai acontecer, num momento decisivo, você precisar de um jogador que não está jogando tanto. Por cartão, por lesão, por momento de competição. E aí você precisa ser capaz de manter esse jogador atento, concentrado e ligado, porque você nunca sabe a hora que você vai precisar dele, a hora que ele vai ajudar você a decidir um jogo. Então é sempre importante você estar conseguindo fomentar, fazer com que todos eles se sintam importantes, todos eles se sintam parte do processo, mesmo jogando mais ou jogando menos. Fazer com que ele entenda que ele é importante para o grupo. Porque se ele não entender dessa maneira, ele vai fazer cada vez menos, vai largando, e aí você vai ter, na verdade, alguém que, se não estiver atuando contra, e muitas vezes atua contra, a gente sabe que isso acontece, você vai ter um cara que está rendendo abaixo, está puxando o seu grupo para baixo, né? Então, tem um livro muito bacana, eu sei que ele tem em português, mas eu não sei qual é o título traduzido dele. Ele fala, acho que o nome é Cultural Code, né? O código cultural aí, e ele tá avaliando várias empresas ou várias entidades que tiveram sucesso. E no começo do livro ele vai fazendo vários exemplos assim de empresas bem-sucedidas ou grupos bem-sucedidos. Ele dá o exemplo dos Mariners americanos, dá o exemplo do Google, de como surgiu e tal. E uma característica em comum que ele cita no livro é que em todos esses ambientes aí, as pessoas tendiam a render mais, a trabalhar mais e a se dedicar mais quando elas sentiam que elas eram parte de um grupo especial, que elas sentiam que elas faziam parte de um grupo onde elas eram respeitadas, onde elas eram olhadas com cuidado e com carinho, né? E eu acho que isso é natural do ser humano. Então, muitas vezes também existe uma pressão externa muito grande para que o treinador seja só o xerife, só aquele cara que dá dura, só aquele cara que cobra, só o que xinga, só o que expõe o jogador. Mas o jogador, assim como qualquer ser humano, ele gosta de ser bem tratado. Gosta de ser bem tratado, não com mordomia, não é isso que eu estou dizendo, mas ele gosta que você tenha uma atuação justa, ele gosta de saber que ele é importante para o treinador, para o grupo, para o elenco, para o clube. E isso faz com que ele se entregue mais ao trabalho, com que ele se dedique mais. Isso faz parte do que a gente falou da gestão diária do grupo e do elenco. E aí, nesse sentido, é muito importante a atuação do assistente, a atuação das demais pessoas que fazem parte da comissão técnica, né? Não é só o treinador que consegue ser responsável por isso. Por isso que um clube onde o ambiente de trabalho é positivo, onde todas as pessoas remam na mesma direção, todos estão compromissados com aquele objetivo maior, faz com que o grupo consiga render mais. E muitas vezes até superar a expectativa externa, né? Então, muitas vezes a expectativa externa de torcida, de imprensa, pode ser até não tão positiva sobre aquele elenco, mas ele é capaz de surpreender, porque ele consegue gerar um ambiente de segurança onde todos tendem a dar mais do que o que se espera deles. Isso é um dos caminhos para o sucesso aí. A questão das escolhas e tomadas de decisão, né? Lealdade, competitividade, respeito. O professor falou bastante sobre isso também. Eles precisam saber que não tem cadeira cativa, mas que a escolha é justa, né?
Que você vai ser justo envolve a meritocracia, envolve a dedicação do trabalho, a questão da lealdade, de entender que o meu companheiro está melhor que eu, então eu preciso ser leal, preciso dar suporte a ele naquele momento, e dali a pouco pode ser que eu vá estar melhor que ele, e os dois vamos ganhar com isso. É uma conversa, um discurso que a gente tem constantemente com os jogadores. Se a equipe vai bem, todos vão colher o fruto de maneira mais positiva. Pode ser que alguns, tendo destaque individual, vão acabar sobressaindo e vão conseguir coisas melhores, mas com certeza, se eles tiverem destaque individual dentro de um grupo que não teve um destaque positivo coletivamente, o destaque individual deles também vai ser menor, né? Então é colocar isso na cabeça deles o tempo todo, que a contribuição individual deles para uma contribuição coletiva maior vai fazer com que todos colham os frutos no final. E a importância de todos no processo, né? Eu já disse isso aqui, volto a repetir, e a gente fala da comissão. E quando a gente fala dos jogadores fazer com que eles se sintam parte do processo, isso também se estende à comissão, né? Então é fazer com que todos da comissão técnica entendam que são parte determinante do processo, desde do massagista, do roupeiro, do fisioterapeuta, da nutricionista, do cozinheiro, todos eles têm papel fundamental para o sucesso da equipe, e isso é preciso ficar claro para eles, porque é muito bonito, é muito bacana a gente falar isso da boca para fora, mas não envolver todo mundo no processo. E aí esse envolvimento, fazer com que todo mundo saiba que tem a sua importância, que tem a sua contribuição para o sucesso de todos, como eu disse, vai criar aquele ambiente positivo que faz com que o indivíduo consiga render melhor, render mais próximo do seu máximo por maior tempo, que é o nosso desejo, para que a equipe consiga atingir todos os objetivos aí. Aqui é um treinador italiano, o Sacchi, né? Já faz um bom tempo aí que ele foi treinador, ele teve muito destaque no Milan e foi campeão 2 vezes da Europa e é um cara muito citado ainda hoje, não só pelas questões técnicas e táticas, mas pelo ambiente que ele conseguia gerar. E acabou cortando um pouquinho a frase lá, mas ele falava assim, ó, é mais claro que precisamos cada vez mais buscar homens de qualidade antes de jogadores de qualidade. E a continuidade que ele fala as duas coisas caminham juntas. Homens de qualidade, jogadores de qualidade, e ele fala que o sucesso depende de um tripé, tá? Que é talento, ambiente e trabalho. São as três coisas. Você precisa sempre ter talento, ter um bom ambiente e ter trabalho. E ele fala que quando uma dessas coisas não funciona bem, as outras duas coisas também ficam prejudicadas e você acaba não conseguindo extrair o máximo daquele grupo, daqueles jogadores que você tem. Então, acho sempre importante a gente ter isso em mente. Envolve o que a gente mostrou anteriormente. A parte da seleção, da detectação daqueles jogadores que você quer, que é o talento, gerar um bom ambiente onde as pessoas se sintam seguras para buscar o máximo, para buscar melhorar, para buscar desempenhar próximo do seu máximo, sem medo de errar, mesmo entendendo que o erro não é o que a gente busca é o acerto, mas ele tem que ter um ambiente onde ele possa buscar se aprimorar cada vez mais e trabalhar, se dedicar, buscar e além. É isso. Deixar esse pequeno recado em base geral para vocês aí e agradecer vocês aí por terem me ouvido nesses minutos aí. Obrigado.